Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 4/11 com os fechamentos do dia 3, volta do feriado. Então, entre uma queda monster e a outra queda monster, tivemos o feriado aí de finados, né? Um bom dia aí para estar no meio dessas duas quedas monster. E o Bovespa caindo 5% aí em dois pregões, voltando hoje 2,5%. Queda principalmente ocorrida aí no período da tarde, né? Se vocês assistirem o almoço técnico de hoje, eu estava até feliz com o desenrolar do pregão. A gente estava vendo o Itaú lá fechando a Itube 4, né? Fechando o gap do diário lá que ela tinha aberto, sem muitas complicações. Eu até comemorei que o gap está sendo fechado com um gráfico simples, sem complicações técnicas. Agora vocês vão ver o que ela fez aí no período da tarde e como ficou aquele gráfico para inserir uma componente técnica complexa naquela análise lá que a gente estava vendo. Então o cenário do Ibovespa corrigindo dentro da tendência de alta deu uma mudada agora à tarde. Pode ter a ver com a possibilidade do cancelamento do Brexit lá, da Grã-Bretanha saindo do Reino da União Europeia, né, que realmente um monte de gente veio para cá por causa daquilo lá. Se eles desfizerem aquilo, um monte de gente sai daqui e volta para lá. Então, né, o Brasil que tinha dado sorte de, com todas as cagadas que aconteceram por aqui no primeiro semestre, o mundo estava também cheio de cagada, então a gente acabou recebendo mais investimento estrangeiro do que o normal. Isso aí pode dar uma revertida. Isso se refletiu aí nesses 2 dias, tá, com o Ibovespa caindo para baixo de 62 mil, que era o suporte forte, né? Ele estava testando 63, 62 não estava nem no nosso horizonte, e de repente ele caiu aí bem para baixo, 61,750. A projeção do Fibonacci era no 67,800, né? Ele parou na primeira resistência e voltou forte. O stop da operação como um todo, como ele bateu aqui na primeira resistência, o stop como um todo fica no 60 mil, que foi a entrada aqui do Fibonacci, tá? Então, em tese, ele ainda tem 1.750 pontos, né? Tem aqui a área densa do triângulo no meio do caminho como suporte também antes disso, né? Então, tem umas dificuldades aí para o Ibovespa perder essa sinalização de alta, mas cair 5% em 2 pregões para o índice é muita coisa. E coloca aí uma nuvem negra sobre as projeções mais otimistas. Aqui o Ibovespa Futuro, que fez a mesma coisa, né? Ele até deixou um gap aqui entre os leilões de fechamento de abertura, perdeu também aqui os 63 mil pontos, que era um suporte importante, né? A gente tem aqui a diferença de gap da diferença dos contratos, né? Do contrato V para o contrato Z atual, Z16, tá? Isso aqui é o gráfico contínuo, vai juntando vários contratos diferentes, né? Com as suas taxas de juros. Fiz uma explicação sobre isso também no almoço técnico aí dessa semana, foi na terça-feira, na segunda-feira, né, do almoço técnico, do porquê que a gente usa as taxas de juros embutidas nos gráficos contínuos da BMF, tá? Porque simplesmente os gráficos respeitam essas taxas de juros, então eu continuo usando. Agora a gente tem um gap aqui, ó, para ser fechado, horizonte negro, se abrir com gap amanhã, nessa sexta-feira, né, e continuar caindo e largar uma ilha de reversão aqui no contrato futuro, tá? Pior cenário aqui para quem estava apostando na alta vai ser esse, porque aí monta-se uma ilha de reversão forte no contrato forte, com um gap muito bem dado, né? Se a gente der uma caçada nos gaps aqui, ó, o gap está muito bem mapeado lá em cima, e em tese tem um espaço em branco aqui entre os 62.900 e os 60.600, e ele pode mesmo abrir com gap para cá, tá? Não tem uma dificuldade de cair, não. A dificuldade era passar abaixo dos 63 mil, que ele já fez, e fez forte, né? Vindo até por 62.590, a coisa foi feia. Só para a gente ter uma noção direitinho do que foi que ele fez, vamos ver o gráfico do Z16 mesmo, tá? Vou botar aqui nos 6 minutos. Ó, vamos abrir aqui o intraday para a gente dar uma olhada no intraday de hoje, como é que foi que ele deu essa queda toda. Então vamos lá, deixa eu normalizar aqui pelo pregão do dia de hoje inteirinho. Então tá, isso aqui é todo dia de hoje, tá? Não tem ontem aqui. Primeira barrinha do gráfico, a primeira barrinha de hoje. A gente veio até uns 64.440, sinais comprados ganharam nos robôs de day trade aí ganhando bem, né? Ó, 760 pontos de compra, tá? 64.400, né? Batendo lá no horizonte do Fibonacci e tal.
Depois começou a dar uma derretida, caiu 1.885 pontos, né? Não foram 1.000 pontos, né? 600 pontos, foi 2.900 pontos, quase 2.000 pontos. Aí depois de bater lá no objetivo da compra, isso foi meio-dia e pouco, né? Então, hoje realmente foi um dia muito, muito bom para os robôs, né? Os robôs comprados ganharam, os robôs vendidos ganharam muito, tá? E realmente colocou aí um peso de papel em cima da projeção de alta dos Ibovespas. Aqui o dólar que parece que esse dia de hoje aqui não foi importante, né? Foi uma barrinha, foi uma barrinha só, continuou o que tinha acontecido ontem, né? Mas não é essa leitura, tá? Não é essa leitura. Vamos tirar esse gráfico daqui e eu vou traçar só uma linhazinha simples para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos vir para cá, ó. Vou colocar aqui uma linha de tendência. Vou traçar essa linha de tendência aqui, que é aquela linha de tendência do 4,18 até o 3,10. Tá vendo? Tendência de baixa de longo prazo do dólar, que vem desde o ano passado, tá? Que estava martelando aí os preços para baixo. Se a gente transformar essa linha aqui num canal, o que a gente tem? A gente tem aqui o 2,90 como horizonte, que era mais ou menos o que a gente estava enxergando que o dólar podia bater aí pelo ano que vem. Aí o que ele faz hoje, né? Ontem e hoje, ele na troca de contrato, ele dá um jump aqui forte para cima, percebe que a troca de contrato, a taxa de juros está aqui, ó, no 3,21. Ele deu uma subida monster durante o dia, né? Subiu 2,6% até o 3,27 e aí rompeu a linha de tendência de baixa, tá? Tá dando projeção de alta? Não tá dando projeção de alta. Mas o que ele fez quando ele rompeu essa linha de tendência de baixa? Ele matou essa projeção que vinha desde o ano passado e colocou o dólar numa indefinição definitiva. Tá? Então não é mais uma indefinição de curto prazo, enquanto a tendência majoritária é de baixa. Tava assim. Ele veio até os 3,10. Estava todo mundo esperando isso. Deu uma quicada forte no que era o suporte lá, né? Deu até uma enganada na gente, porque a gente esperava uma quicada forte no 3,13. Ele abriu uma barrinha lá para o 3,10 para dar um peteleco na nossa orelha, tá? Beleza, vamos assimilar isso. E agora ele passa para cima, matou a tendência está morta, certo? Então ele vai ter que criar outra tendência, outra figura, pelo menos aí mais uns 2 meses acumulando nessa região, ou criando outros sinais, tá? Essa tendência que a gente tinha aqui acabou. Então o dólar fez essa movimentação aqui, pareceu que não queria dizer nada, mas na verdade ela confirmou esse rompimento aqui para quem estava achando que esse rompimento aqui não era importante. Isso aqui confirmou, tá? Então acabou a tendência, mesmo que ele volte para baixo da linha, isso é importante. Mesmo que ele volte para baixo da linha, deu essa machucada monster na linha aqui, a tendência foi para o beleléu. Ele pode agora se movimentar do 3,10 até o 3,40, que é uma área até grande para ele se movimentar, mas a tendência de cair para baixo do 3,10, né, majoritária, não existe mais, tem que criar outra coisa. Aqui a Petrobras que tinha um suporte no 16,47, também foi para o beleléu hoje, também foi no período da tarde, estava se segurando aqui durante a manhã, né, até a hora do almoço, aí no período da tarde ele nitidamente deixou esse suporte aí para trás e ignorou e caiu forte. Vou voltar para o 16,13. A Petrobras que bateu na projeção do 16,94, 17,94, isso tem que ser importante a gente dizer, né? Ela estava em vistas de continuar até o 20,32 para fazer um 1 para 1 no PVPA lá que a gente estava falando, mas a projeção gráfica atingiu no 17,94 e agora ela está corrigindo. É uma leitura muito parecida com a da Vale 5, que a gente vai ver daqui a pouco. Né, bateu na projeção, está voltando, tem linha de tendência aqui, tem suporte aqui, então a região dos 16,00 é suporte forte, o suporte dela mais forte vai ser só lá embaixo nos 14,10, então ela ainda tem um espaço gigantesco aqui, 12% para baixo, para oscilar, sem mudar a tendência majoritária, tá? A Petrobras agora se colocou numa situação complexa, diria eu. Né? E a gente pode ver aqui pelo lado, né, o que foi o pregão de hoje, as 10 maiores altas, na verdade, são as últimas baixas, né? Então as baixas mais levinhas, tá aqui como 10 maiores altas. Não teve nenhum papel do Ibovespa hoje com alta, nenhum. Né? O mais feliz e contente aqui caiu menos 0,5%. Então, coisa realmente mar de sangue aí pro Ibovespa. Aqui a Vale 5, que depois de bater lá no 21,20, que era a projeção que a gente tinha desenhado para ela do triângulo, né, estabilizou, continua estável. Até desenhei um Fibonacci bonitinho aqui para mostrar o 20,16 como suporte. Nessa região de 20 até 21, do 20,00 até o 21,00 é a área de livre movimentação, que eu também chamo de espaço em branco dela.
está no meio do caminho, 20,45. Se perder o R$20, ela pode voltar um pouquinho, aí tem 19,50, tá? Mas não tem nenhuma projeção. Tá? Nem para cima nem para baixo não tem nenhuma projeção. A Vale projetou para cima, atingiu, bateu, deu lucro, acabou. Vamos falar agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que estava projetado para tocar nos R$30, mas com essa queda de hoje aqui, ele perde o 27,66 grosso, né? Já abriu para baixo, fechou para baixo, então ele está movimentando agora no 25,88 a 27,66, que é aquele espaço em branco que a gente tinha falado ontem. Aqui o Itaú, esse é o gráfico complexo, tá? Hoje na hora do almoço a gente estava falando, ele estava aqui em cima, no 37 e pouco, né? Então ele tinha aberto para baixo aqui, estava fechando para cima desse gap de leilões, tá? Temos um gap de leilões aqui, foi fechado o gap monster, né, de preços de máximas e mínimas, que é o gap mais importante. Se a gente deixar para lá as máximas e mínimas, a gente tem aqui só os corpos reais, sem os pavios, né, sem esses tracinhos de máxima e mínima aqui. A gente vai pegar um gap aqui de leilões. E o que acontece nos leilões? Os leilões são onde os compradores, todos juntos, e os vendedores, todos juntos, vão colocando o preço e chegam num consenso de mercado. Tá? Essa máxima do dia aqui pode ter sido um estagiário lá da Previ, do Fundo de Previdência, que errou a mão e bateu uma ordem e fez a máxima. Então essa máxima aqui tem menos relevância do que os leilões do dia. Certo? Essas máximas aqui, elas podem ser um monte de maluco junto, que com efeito manada aí, que fizeram durante o dia e beleza, fechar, tá? Para fechar, vamos lá, dar uma puxada e fechou, entendeu? No intraday lá, que tudo pode acontecer, e chegar no leilão, o bagulho não acontece. Então, esse intervalinho aqui, esse gap de corpos reais, tá? Que era o que eu temia que acontecesse hoje, desse mais um gap aqui para dar uma complicada na análise, ele fez uma ilha de reversão de corpos reais. Em tese, é uma ilha de reversão bem mais fraca do que uma ilha de reversão real de preços e tudo, que levaria o papel com uma projeção de R$25 para baixo, mas ela tem uma força bem maior do que esse envolvente de baixa de topo, né? Ele fez um envolvente de baixa de topo, com o volume da segunda barra um pouco menor que o da primeira, o que tira um pouco da força do movimento, que já é uma sinalização de baixa, mas não tão forte. E agora uma ilha de reversão de corpos reais com 2 candles para cima, tá? Apontando que pelo menos uma queda mais forte deve vir. Eu apostaria que esse 32,43 aqui pode ser testado, tá? No Itaú. A gente está falando aí de uma correção aí de uns 10%, que é bastante coisa demais. No meio do caminho a gente tem o 35,20 e o 35,20 que está muito próximo do último suporte, do último fundo. Tá? O 35,20 sim já vira um alvo para isso aqui. Tá? Então o 35,20 já vira um alvo para esse negócio aqui, 3%. Se fechar para baixo do 35,20, esse 32,43 aqui entra na mira. Nessa região toda, né, que vai do 32,43 até o 33,50. E para terminar, vou falar da Ambev, né, que aqui não faz toma. Ela ficou muito tempo porque perto dos 20,06 que a gente falou. Nisso deu sinalização de baixa no triângulo. O triângulo foi dar uma voltinha lá perto do vértice, né, do encontro das duas linhas de tendência. Parecia que ele ia estopar, de repente, né, caiu aí 6,6%, atingiu a projeção de 18,24. Né, eu falei ontem que 18,40 para 18,24 porque ela pagou dividendo, ficou ela aqui ex-dividendo, né, vamos olhar aqui no gráfico, ó, ex-dividendo aí no dia 1º, por isso que esses 15 centavos e 16 centavos na projeção. Passou forte para baixo, 17,90 de cotação para ela. Agora o último suporte dela é 17,42, tá? Ela passou, praticamente ela parou aqui nos últimos fundos, ó. Tá? Tem os fundos aqui fortes, né? Ela parou aqui nessa região e não tem muito mais para onde ela ir aqui se não testar o próximo fundo, que é justamente o 17,42. Tá? E o 18,24 agora funciona como resistência. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.